Por exemplo, né, de organizar, né, sempre facilite a leitura dos dados, né? Então, vamos organizar os dados para que o leitor consiga visualizar os dados com mais facilidade. O que a gente quer passar aqui? Qual é a mensagem? A maioria dos desertos estão concentrados no norte da África e no meio, né? No meio oeste, no meio leste. Aí ele mostra, né? No primeiro gráfico, está mostrando a Arábia, a Austrália, etc. Mas ele quer passar essa mensagem. Então vamos agrupar, né? Faz mais sentido a gente agrupar aqui, norte da África, Meio Oeste, Austrália, South Africa. Então, ele agrupou aqui os gráficos de barras, colocou aqui o número, né? Já que tu quer passar essa impressão de que o valor total está maior lá. Agrupou pelas regiões e colocou o valor das áreas, né? Então, fica bem mais fácil do leitor ir direto ao que você está querendo passar nessa mensagem. Sempre, quando vocês fizerem um gráfico, sempre visualizem ele novamente, vejam se ele está disposto da melhor maneira possível, né, para aquela mensagem. Outro exemplo, né, do que não fazer é evitar criar vários pontos, né, de cores, várias dimensões no mesmo scatter plot, né? Porque aí você vai dificultar ainda mais, porque tu está colocando aqui o eixo X e o eixo Y, as medidas, né? Tu está atribuindo uma dimensão de cores, que é para o consumidor, corporação e home office, e tu está colocando uma outra dimensão, que no caso aqui é a categoria, que vai ser relacionada ao shape, né? A forma que está aquele ponto. Então, cara, complicadíssimo aqui da pessoa conseguir interpretar esse dado. E aí, como é que a gente poderia melhorar a compreensão? A gente pode agrupar, né? A gente pode, novamente, fazer a tática do agrupamento das informações. Então, aqui, agrupando só com a primeira categoria, segunda categoria, terceira categoria, e os segmentos aqui das cores, né? Se a gente está usando só 3 dimensões, né? No caso, vão ser os pontos, a dimensão das cores aqui, e agrupando pela categoria. Isso vai facilitar a leitura. Outro exemplo, né, que gráfico de mapas de cabeça para baixo, né? Não está errado. Né? Não está errado dizer que o norte está... Vou botar o norte aqui para baixo, o sul aqui para cima, não vai estar errado isso. Mas o leitor ele não está acostumado, né? A gente não é acostumado a visualizar gráficos de cabeça para baixo. Então, a gente também deve prestar atenção nisso, né? Qual é a percepção, né, do leitor, qual é a forma mais usual que ele está acostumado a visualizar as informações. Então, vamos mostrar mapas da maneira que o leitor está mais acostumado. Aí, outro exemplo aqui, de adicionar mais informação para o gráfico de mapa. Né? Qual é a informação que ele quer passar aqui? É que a capacidade solar, qual é a nação, né, a nação com a maior capacidade solar? A gente percebe aqui que, olhando aqui no mapa, vai ser aqui a Alemanha mesmo, né? Mas, para comparar com os outros estados, vai ficar bem difícil, né? Até porque tu está dando uma coloração amarela e tal, um pouquinho mais amarelo vai ser... Talvez a intensidade das cores não tenha sido uma boa escolha aqui para esse gráfico, e aí dificulta. Para facilitar, né, você pode agregar mais uma informação, né? Você pode agregar a informação do mapa com o gráfico de barras aqui, demonstrando o consumo em 1000 watts, né, por pessoa. Então, isso vai facilitar também porque o leitor consiga, deixa eu ver aqui no mapa, chama atenção aqui a Alemanha. Aí, aqui no gráfico de barras você olha que é ordenado, né, quais são as nações em consumo de energia solar, o maior consumo de energia solar. Outro exemplo do que não fazer, né, eixos com escala diferente contam histórias diferentes, né? Você não pode distorcer, você está usando uma medida aqui para o eixo Y e você diminui aqui no eixo X, cara, você vai dar uma percepção errada. Sempre alinhe, né? Você tem que ser proporcional, tanto o eixo X e o eixo Y. Então, um exemplo prático aqui de gráfico do Excel. Evite fazer o gráfico, né? Evite fazer o gráfico padrão do Excel. Né? Só botar lá o gráfico do Excel. A gente consegue utilizar o Excel e melhorar a percepção dele, né? Vamos mostrar aqui, do que a gente pode fazer. A gente pode remover a borda, a gente pode remover as linhas do grid, remover os marcadores, tentar reduzir o texto dos rótulos no eixo X, colocar a legenda diretamente no gráfico e melhorar também a utilização das cores. Né? Aqui eu tenho um exemplo de como a gente já melhorou um pouco. Tirou aqui o grid, colocou qual é a opção, você só tem 2 linhas, né? Assim, é aquela coisa, não é uma regra que está em pedra. Todo gráfico de linha a gente vai fazer isso, não. Mas nesse gráfico a gente percebe que só tem 2 linhas, dá para a gente conseguir
dá para a gente atribuir o texto, né, da legenda diretamente no gráfico. Então, a gente colocar lá e passar a mensagem para o leitor. Né? Outro exemplo aqui, ó, é destaque a informação. Sempre destaque a informação que você quer passar para o leitor. Né? O gráfico de mapas, a gente consegue destacar no mapa. O gráfico de scatterplot, a gente pode atribuir aqui, ó, esse aqui é o outline. A gente pode atribuir lá com texto mesmo, não tem problema. E com o gráfico de barras, você pode colocar lá um contorno naquilo que você quer mostrar. Né? Outro exemplo para destacar a informação, né? Usar as cores no gráfico de barras. E usar as cores no gráfico de linhas também, né? Deixar, tipo, você coloca as gráficos de linhas, mas dá destaque nas linhas que você quer chamar a atenção para o seu leitor. Ordenar também é sempre importante, né? Já que se a informação é relevante ordenado, então ordene. Você quer passar esse aqui, esse gráfico de barra é o maior, né? Número 6, isso aqui é uma categoria 6. Então, coloque ordenado aqui para o leitor ter a facilidade de ver, beleza, esse aqui é o maior, o segundo maior é qual? É o 1 e o 9. Destaque. Então, o 9, aqui a categoria 9 está em terceiro lugar. Outra coisa também que é importante, né? O texto é seu amigo. Tem pessoas que acham que não posso usar texto no gráfico. Não, pelo contrário. Claro, né? Você tem que usar da maneira certa. Não assuma que duas pessoas diferentes olhando o mesmo gráfico irão tirar as mesmas conclusões. Se há uma conclusão que você quer que seu público alcance, mostre em palavras. Coloque aqui. Nesse caso aqui, ele quis mostrar os picos, né, e breakups do Facebook, né? Aí ele mostrou aqui, ó, em fevereiro, sendo que aqui foi o Valentine's Day. Aqui em março, Spring Break. Ele foi mostrando assim, porque geralmente em os picos estão relacionados a alguma data comemorativa. E aí ele botou a data aqui no gráfico para você se situar melhor. Outra forma, né, de usar texto é associar com informações no gráfico a serem destacadas. Né? Repare que a linha simboliza dados que foram aferidos e a linha tracejada, dados perdidos. É uma outra forma da gente destacar aqui para o nosso leitor. E aí, voltando aqui para o nosso gráfico, a gente pode destacar os valores de pontos relevantes, né? A gente tem aqui, ó, que é uma coisa comum também nos gráficos do Excel, que ele permite que a gente consiga utilizar vários estilos de linha. E isso também é ruim na visualização. É melhor tu utilizar sempre a mesma linha quando não é tracejada, né? A linha contínua mesmo. Coloque os pontos que você quer destacar. Se a grid aqui for interessante para o seu leitor, coloque a grid também. Geralmente, se você tiver menos de 10 pontos, né? Tu pode indicar aqui no gráfico, né? Quais são os pontos de destaque, né, que você quer chamar aqui para o seu leitor. E, novamente, não utilizar sombras e diferentes tipos, né, diferentes estilos de linhas para distinguir. Geralmente você utiliza como cor ou com ponto. Né? Voltando aqui para o nosso gráfico, né, para deixar ele mais claro, a gente consegue, já que a gente quer dar um destaque a alguma coisa, né, a gente consegue atribuir o texto, né, os números de empregados que saíram aqui no mês de maio, e aí ele foi mostrando aqui o recebido e o processo, né. Então, utilizou o gráfico em azul, né, a cor azul aqui para destacar, né, qual é a informação que ele queria.